Matemática para o quarto ano. Nessa aula, vamos estudar as páginas 132 e 133 aí do nosso livro de matemática, com resolução de problemas de multiplicação. Então, iniciando aí na página 132, questão de número 1, aqui nós temos algumas atividades básicas de multiplicação e na página 133, nós temos problemas de multiplicação, então fique atento. Aqui na questão 1, pede que você observe aí a lousa, né? Veja na lousa a multiplicação que a professora pediu que os alunos efetuassem. Neuza e Ivo seguiram caminhos diferentes. Então, nós temos aqui a multiplicação que a professora pediu. 4 vezes 3 vezes 10. Olha só, aqui nós já temos 3 números para a gente multiplicar. Então, como foi que a Neuza fez? Primeiro, ela fez 4 vezes 3, descobriu que era 12. Aí, ela colocou aqui, ó, 12 vezes o 10 que estava faltando multiplicar. Dá quanto aí esse resultado? 12 vezes 10. Você vai colocar aqui. O Ivo fez diferente. Ele colocou o 4 e multiplicou 3 vezes o 10. Ó. Quando a gente vai multiplicar um número por 10, a gente sabe que basta acrescentar um zero. Então, 3 vezes 10, 30. Logo, 4 vezes o 30 é igual a quanto? Letra A. Observe os dois caminhos e complete os cálculos, né? Você vai completar aí os cálculos. E na letra B. Quais foram os resultados obtidos? Qual foi o resultado que você obteve aí nas multiplicações da Neuza e do Ivo? Agora, calcule assim. Você vai calcular de forma diferente. 4 vezes o 10, aí você vai colocar aqui o resultado de 4 vezes o 10, vezes o número 3 que você ainda não multiplicou. E aí, você vai encontrar o resultado. Bacana? Será que o que aconteceu na atividade anterior sempre acontece? Letra A. Verifiquem mais estes casos, efetuando primeiro o que está entre parênteses. Então, primeiro, você vai efetuar a continha que está entre parênteses. Ó. Aqui no primeiro quadro é o 2 vezes o 3. Aí, você coloca aqui o resultado de 2 vezes o 3 e multiplica por 4. Aí, você encontra o resultado. E assim, você vai fazendo as demais continhas, sempre efetuando primeiro as contas que estão em parênteses. Agora, converse aí, imagine, você pode responder aqui também no livro, né? Agrupando os fatores de maneiras diferentes. O que acontece com o produto? O que acontece com o resultado? A continha, ela é a mesma, mas eu começo aí de forma diferente, ó. Aqui nessa primeira continha, a gente começou multiplicando 2 vezes 3. Que é o que está entre parênteses. Depois, a gente começou multiplicando 3 vezes 4. O resultado foi diferente? Sim ou não? É isso que você vai responder aqui na letra B, ok? Na questão 3, você vai treinar aí a sua multiplicação com mais de um número, tá? A gente tem aí com 3, com 4, né? Com 4 números. E aí, você vai escolher a melhor maneira de agrupar os fatores e calcular mentalmente. Como aqui nós não temos nenhum número em parêntese, você vai escolher como que você vai iniciar a sua multiplicação e fazer aí, tá bom? Vou mostrar aqui um exemplo. Na letra A, nós temos aí 9 vezes 6 vezes 5. Você pode começar assim, ó, 9 vezes 6. Quanto que é 9 vezes o 6, hein, galera? 9 vezes o 6 é 54, né? Aí, você vai colocar aqui, ó, 9 vezes 6 é 54. Você tem que fazer esse risquinho, né? Indicando onde que você começou. Vezes o número 5 que você ainda não usou. Então, 54 vezes o 5 vai dar quanto, hein, gente? 54 vezes 5 dá 270, tá bom? Aí, você coloca aí o resultado. Para saber que o resultado de 54 vezes 5, você pode montar a continha também, para facilitar. 54 vezes o 5. Isso facilita bastante aí na hora de você multiplicar. 5 vezes 4, 20, né? Eu não coloco o 20 aqui, eu coloco só o 0 que faz parte da unidade e mando o 2 lá para a dezena, né? 5 vezes o 5 é 25,
mais 2 que eu tenho aqui, 27. Logo, 54 vezes 5 é igual a 270. Então, já resolvi a letra A para você. Quando eu tenho aí 5 números, vou resolver mais uma aqui. 4 números, né? Como é o caso aqui, ó, da letra F. Primeiro, eu começo fazendo 2, ó. 5 vezes o 4. Quanto é 5 vezes 4? 20, né? 5 vezes 4, 20. Vezes, como eu tenho 4 números, dá para eu fazer em pares. 6 vezes 5, 30, né, gente? Aí, quanto que vai ser aí 20 vezes o 30? Essa aqui é muito fácil. São dois números terminados em 0, a gente pode fazer por regularidade. 2 vezes o 3 é 6. E quantos zeros nós temos aí? 2. Então, 20 vezes o 30 é igual a 600, né? Logo, 5 vezes 4 vezes 6 vezes 5 dá quanto? 600. Tranquilo aí para vocês fazerem? Então, quando a gente tem 3 números, a gente faz primeiro a multiplicação de 2 deles, coloca o resultado e multiplica com o número que sobrou. Quando a gente tem aí 4 números, a gente multiplica os 2 primeiros, depois os outros 2, né? Formando duplas, vamos dizer assim, e depois multiplica o resultado desses números. Bacana? Tranquilo para responder, né? Então, você vai criar aí seu método. Não esqueça de sempre indicar quais foram os números que você multiplicou para facilitar aí quando a professora for fazer a correção, tá bom? E não deixem de fazer as continhas. É muito importante que você indique as suas continhas aqui no livro, até para você treinar, né, essas continhas, tá bom? Aqui diz cálculo mental, mas eu sugiro que você faça todas as continhas aí na questão. Questão 4. Leia, pense e resolva fazendo os cálculos mentalmente. Também sugiro que você faça as continhas aqui no livro, tá? Não importa se você vai riscar o livro inteiro, não tem problema. Letra A. Marta tinha 6 notas de R$ 20 e fez uma compra de R$ 90. Com quanto ela ainda ficou? Então, ela tem 6 notas de 20. 6 vezes o 20 vai dar quanto? Menos esses R$ 90 que ele gastou. O resultado de 6 vezes 20, menos esses R$ 90. Então, com quanto ela ainda ficou? Letra B. Na parede de um prédio há 20 filas de tijolos. Em cada fila há 70 tijolos. Qual é o total de tijolos dessa parede? Se eu tenho 20 filas e cada fila tem 70 tijolos, então é 20 vezes o 70. Quando a gente vê aí, ó, 20 vezes o 70, a gente consegue observar a regularidade, não é? Ó, 20 vezes o 70. Na letra A também tem a regularidade. Então, aqui é bem fácil. Você multiplica 2 vezes o 7, descobre o resultado e acrescenta aí os 2 zeros, que é um zero de cada número, não é mesmo? Letra C. João vendeu 40 maçãs de manhã e 30 maçãs à tarde, na banca de feira dele. No total, ele vendeu quantas maçãs? Será que essa conta aqui ela vai ser de multiplicação? Olha só, João vendeu 40 maçãs de manhã e 30 maçãs à tarde. Então, foi no mesmo dia. Então, aqui a gente não tem uma multiplicação, e sim uma soma. No total, ele vendeu quantas maçãs? 40 mais 70, qual vai ser o resultado? Letra D. Um quarteirão de forma quadrada tem lados com medidas de comprimento de 90 metros. Quantos metros tem o comprimento da volta toda do quarteirão? Olha só, essa questão aqui é muito bacana. Então, esse quarteirão, ele tem o formato aí de um quadrado, né? E ele está dizendo que cada lado desse quarteirão tem quantos metros? 90 metros. Então, nós temos 90 metros aqui, 90 aqui, 90 aqui e 90 aqui. E a pergunta é, quanto tem o comprimento de uma volta toda aí no quarteirão, né? O comprimento de uma volta inteira. Como que você vai calcular isso? Professora, como é que eu calculo o comprimento de uma volta toda em um quarteirão? Primeiro, você sabe que é um quadrado, não é isso? Ó, coloquei aqui para você.
Um quadrado tem quantos lados? 4 lados. Então, se ele tem 4 lados e cada lado tem 90 metros, eu pego o 90 e multiplico pela quantidade de lados. 90 vezes o 4. Assim, eu descubro qual o valor total aí da volta nesse quarteirão. Bacana? Letra E. Um automóvel está sendo vendido em 30 prestações de R$ 800, cada uma delas. Qual o preço total desse automóvel? Olha só, 30 prestações, então 30 vezes o 800. Aí você descobre o preço total do automóvel. Letra F. Uma escrivaninha tem 4 gavetas. Em cada gaveta há 5 pastas e em cada pasta há 30 fichas. Qual o total de fichas dessa escrivaninha? E agora, gente, qual o total de fichas? Aqui diz que uma escrivaninha ela tem 4 gavetas. Em cada gaveta tem 5 pastas. Primeiro eu preciso calcular a quantidade de pastas. Se eu tenho 4 gavetas e em cada uma delas tem 5 pastas, primeiro eu calculo aí, ó, 4, né? Vou colocar assim, 4G para você entender que são as gavetas, vezes as 5 pastas. Vai dar quanto? 4 vezes 5. Aí você encontra o resultado da quantidade de pastas. Eu vou botar aqui o P, que representa aí as pastas, tá bom? Então, a gente representa aí a pasta, né? O P de pasta. Deixa eu organizar aqui este P, para você entender melhor. Então, primeiro você vai multiplicar aí a quantidade de gavetas vezes a quantidade de pastas e vai encontrar o resultado das pastas. Depois, você vai multiplicar a quantidade de pastas, ó, P de pasta, vezes a quantidade de fichas que tem em cada uma delas, que é igual a, eu tenho tantas pastas vezes 30 fichas, que vai ser igual a quanto? Vamos fazer com números. Vou responder para você aí essa questão. Então, ó, cada gaveta, né, tem 5 pastas. 4 vezes 5, ó. Então, eu tenho 4 gavetas aqui, ó, vezes 5 pastas. 4 vezes 5, 20. Só não vou lhe dar o resultado final. Aí, ele lhe pergunta qual é o total de fichas. Em cada pasta, ele disse aqui pra gente, ó, em cada pasta há 30 fichas. Então, eu sei que eu tenho 20 pastas. 20 pastas vezes a quantidade de fichas que tem em cada uma delas, que é 30. Quanto que vai ser aí 20 vezes o 30? Aqui também nós temos uma regularidade. Aí você vai encontrar o resultado aí de fichas, tá bom? Na letra G, diz assim: Marcelo tinha R$ 235 no banco e fez uma retirada de R$ 130. Após essa movimentação, qual passou a ser o saldo da conta dele? Quando a gente vê essa palavra aqui, ó, retirada, será que a gente vai fazer uma multiplicação? Não, né? Aqui está falando da operação de subtração. Então, aqui nós não temos só problemas de multiplicação, tá bom? Temos também problemas de adição e subtração. Quando ele disse retirada, quer dizer que você vai retirar. Ele tinha 235 menos os 130 que ele tirou. E qual vai ser o resultado aí? O saldo da conta dele. Bacana? Questão 5. Uma torneira despeja 5 litros de água por minuto. Olha que é um desafio. Então, essa torneira despeja 5 litros de água por minuto. Para escovar os dentes, uma pessoa deixa a torneira aberta em média por 3 minutos. Nesse caso, em uma cidade com 100 mil habitantes, quanto se gastará de água diariamente com a escovação se cada um escovar os dentes 4 vezes por dia? Então, aqui nós temos aí uma multiplicação, várias multiplicações. O que você vai fazer primeiro, ó? Você sabe que uma torneira, ela despeja 5 litros de água por minuto. E para escovar os dentes, uma pessoa deixa a torneira aberta por 3 minutos. Então, você tem que saber quanto que a pessoa gasta para escovar os dentes.
por minuto é 5 e cada pessoa gasta 3 minutos. 5 vezes 3 vai dar quanto? 15, né? Bacana? Então, cada pessoa gasta aí 15 litros de água para escovar os dentes. Aí ele quer saber, no caso de uma cidade de 100 mil habitantes, quanto se gastará de água diariamente para escovar os dentes 4 vezes ao dia. Então, se eu gasto 15 litros de água, né, por uma escovação, eu vou pegar o 15 e multiplicar pela quantidade de vezes que eu escovo meus dentes. 15 vezes o 4. Quanto que dá aí 15 vezes o 4? Vamos fazer aqui a continha, ó. 15 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 5? 20. Eu coloco o 0 aqui e o 2 eu mando lá para a casa das dezenas. 4 vezes 1, 4, mais o 2 que nós temos aqui, 60, né? Então, cada pessoa gasta aí 60 litros de água para escovar os dentes 4 vezes ao dia. E quanto que vai ser aí, gente? É o gasto de um dia para 100 mil habitantes. Você vai pegar os 100 mil, tá? 100 mil e multiplicar pela quantidade de água gasta, que é 60. Então, qual vai ser aí o resultado? 100 mil vezes os 60. Aqui nós temos uma regularidade, né? Ó, vou colocar bem aqui. 100 mil vezes o 60, tá bom? Então, aqui nós temos uma regularidade. 1 vezes o 6 dá 6. Quantos zeros nós temos aí? Só aqui no 100 mil nós temos 5 zeros, mais 1, 6. Então, você vai colocar aí 6 zeros e vai descobrir o resultado, ó. Já coloquei 5, 6. Então, a cada 3 eu ponho um ponto, que significa a separação das classes. E aqui, ó, então, vou gastar 6 milhões de litros de água diariamente, tá bom? Entenderam como que a gente resolveu aí esse desafio? Primeiro, a gente pegou todos os dados que nós tínhamos aqui. Uma torneira, ela despeja 5 litros de água por minuto para escovar os dentes. E uma pessoa deixa a torneira aberta, em média, por 3 minutos. Então, a gente pega o valor de 1 minuto, né? A quantidade de litros e multiplica pelos minutos. 5 vezes 3, eu descubro quantos litros a pessoa gasta em 3 minutos. 15 litros. Depois, aqui diz que as pessoas, né, ele quer saber, uma cidade com 100 mil habitantes, que escova os dentes 4 vezes ao dia. Eu pego esses 15 litros que eu encontrei aqui, que a pessoa gasta na primeira escovação, e multiplico pela quantidade de vezes que ela vai escovar os dentes. 15 vezes 4, 60. Então, em um dia, a pessoa gasta 60 litros de água, porque ela escova aí os dentes 4 vezes. E 100 mil habitantes vão gastar quantos litros de água aí por dia? Então, são 100 mil habitantes vezes os 60 litros de água, que dá 6 milhões aí de água, né? De litros de água por dia. Bacana? Então, já resolvi aí para vocês o desafio. Prestem bastante atenção, resolvam a atividade e até a nossa próxima aula.